Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula sobre transformações lineares, onde nessa aula a gente vai estudar o conceito de isomorfismo, um conceito importante no curso de álgebra linear. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, eu vou começar a aula relembrando a vocês dois conceitos que a gente estudou no ensino médio, que é o conceito de uma função injetora e uma função sobrejetora, né? Muito bem, como a gente já estudou nas primeiras aulas sobre transformação linear, uma transformação linear é simplesmente uma função, né? Uma função entre dois espaços vetoriais que satisfazem as propriedades de linearidade que a gente viu nas aulas passadas, né? Mas de forma geral ela é uma função, e como função a gente pode perguntar, né? A gente pode estudar propriedades que são relacionadas a funções que a gente estudou no ensino médio. Que propriedades seriam essas? Propriedade de injetividade e sobrejetividade, né? Deixa eu lembrar aqui a vocês o que é uma função injetora no contexto de transformações lineares. Então eu vou considerar V e W espaços vetoriais e T, né, uma transformação linear de V para W. Eu lembro que T ela é injetora se essa propriedade é válida, né? Se a imagem entre T de U igual a T de V implica que U é igual a V, certo? Qualquer função que satisfaz essa propriedade, a gente sabe que essa função será injetora, né? E T ela vai ser sobrejetora quando a imagem da minha transformação for igual ao contradomínio, certo? Esses dois conceitos, como eu havia falado, são conceitos que já são familiares a vocês, né, que vocês estudaram isso no ensino médio. Conceito de injetividade e sobrejetividade, certo? Bom, a função T ela será uma bijeção, né, quando T for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. E neste caso a gente tem a função inversa, né, que é uma função que eu vou denotar como T menos 1, é uma função indo de W para V, e ela é definida da seguinte forma, né? T menos 1 de W é igual a V, se somente se T de V é igual a W. Certo? Essa é a definição genérica da função inversa de T, desde que T seja uma função bijetora, ou seja, uma bijeção. Certo? Bom, como eu havia falado, esse conceito de sobrejetividade, adjetividade e bijeção, que é quando a função é injetora e sobrejetora, não é nova para vocês, né? A gente simplesmente está revendo aqui esses conceitos no contexto aqui de transformações lineares, né? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Considere T uma função de R2 para R, uma transformação linear, dada por a seguinte função: txy igual a x. Essa é uma função, uma transformação claramente linear, mas ela não é injetora, ela é sobrejetora, né? Porque qualquer elemento da imagem da minha transformação é igual ao contradomínio, mas ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque você sempre pode bolar exemplos onde a imagem de dois pontos no domínio diferentes são iguais, né? Ou seja, por exemplo, repare que 1 é igual a T de 1, 2, né? Que por sua vez é igual a T de 1, 3, mas 1, 2 e 1, 3 são pares ordenados diferentes, certo? Então essa função essa transformação é claramente linear, ela não é injetora, né, por causa desse exemplo, e ela é sobrejetora, né, porque qualquer elemento, qualquer número real é escrito como sendo a imagem de alguém, né, devido intrinsecamente por essa definição aqui, né? Então, esse é um exemplo de uma transformação linear que não é injetora, mas sobrejetora, mas é sobrejetora. Próximo exemplo, uma função
de R para R2, linear também, né? T de x é igual a x, 0. Essa é uma transformação linear, mas eu afirmo que essa transformação ela não é sobrejetora. E ela é injetora. Né? Bom, por que ela é injetora? Ela é injetora porque se eu pego dois elementos distintos no domínio da minha transformação, x diferente de y, então eu sei que t de x é igual a x, 0, e eu sei que t de y é y, 0. Ora, como x é diferente de y, então esses dois pares ordenados são diferentes. Né? São diferentes. Logo, a minha transformação ela é injetora. Obviamente que ela é linear, né? Mas ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque repare que a imagem da minha transformação, a segunda coordenada é sempre nula. Ele não enxerga vetores, né, em R2 cuja segunda coordenada é diferente de 0. Então só essa explicação já mostra que essa função ela não é sobrejetora. Né? Então, por exemplo, se você quiser bolar um exemplo aqui, por exemplo, pega esse número, esse vetor aqui, menos 2 e 2, não existe nenhum número real x tal que t de x é igual a esse vetor menos 2 e menos 2. Logo, essa função ela não é sobrejetora. Bom, o primeiro teorema da aula nos dá uma caracterização de uma transformação ser injetora. Né? Uma transformação linear ela será injetora se e somente se o núcleo da minha transformação é o elemento neutro. Então, essa é uma caracterização muito útil de transformações lineares injetoras que mostra que para a característica de ser injetora, ela é totalmente associada ao núcleo, ao kernel da minha transformação, que deve ser o elemento neutro para que a transformação seja injetora, certo? Bom, como resultado imediato desse teorema, você tem um corolário que diz que uma transformação, se eu pego uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, né, ela será injetora se e somente se ela leva todo o subconjunto Li de vetores em V em um conjunto Li de vetores em W. Ou seja, se eu fixo qualquer conjunto de vetores linearmente independentes em V, considero o conjunto formado pelas imagens desses caras, T1, 3 pontinhos, TU e D, eu sei que a transformação linear ela é injetora se somente se ela leva esse conjunto Li em V para este conjunto Li em W. Certo? Os próximos slides a gente vai expor aqui alguns resultados. Né? A gente começou com esse teorema, agora esse corolário, essa consequência. Vamos mais a alguns outros resultados associados ao primeiro teorema da aula. Né? Bom, o próximo teorema é o teorema do núcleo e da imagem, que diz o seguinte, né? Se T é uma transformação linear entre espaços vetoriais V e W, onde a dimensão do seu espaço vetorial V é finito, né? Então eu posso dizer que a dimensão de V pode ser calculada como sendo a soma da dimensão do núcleo, do kernel, mais a dimensão da imagem dessa transformação linear. Certo? Esse teorema é super importante e, como consequência desse teorema, né, uma das consequências é o seguinte resultado. Né? Se eu tenho T uma transformação linear onde a dimensão do meu espaço vetorial V do domínio é igual à dimensão do contradomínio, né, então a transformação será injetora se e somente se será sobrejetora. Vamos fazer uma prova aqui desse resultado. Suponha, por exemplo, que T ela seja injetora. E suponha que a dimensão de V é igual à dimensão de W. Bom, pelo teorema do núcleo da imagem, o teorema do slide passado,
A gente sabe que a dimensão de V, por hipótese aqui, a dimensão de W é igual à dimensão de V na prova, né? Isso tem que ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Ora, como a transformação ela é injetora, então eu sei que a dimensão desse subespaço é 0. Logo, a dimensão de W ela tem que ser igual à dimensão da imagem. W é o contradomínio da transformação. Como a imagem está contida em W e a dimensão desses dois subespaços são iguais, então então W tem que ser necessariamente igual à imagem de T. Logo, a minha transformação ela é necessariamente sobrejetora. Então a gente mostrou que se T é injetora, então T será sobrejetora sobre essas hipóteses aqui em cima. Reciprocamente, se eu assumo que T é sobrejetora, né, o que a gente vai ter? Eu tenho que a imagem da minha transformação é igual a W. Né? Então a imagem da minha transformação é igual à imagem de W. Logo, pelo teorema do núcleo da imagem, necessariamente eu tenho que a dimensão do núcleo deve ser 0. Ora, se a dimensão do núcleo é 0, pelo primeiro teorema aqui da aula, T ela é injetora. Por esse teorema aqui da aula. Né? Certo? Então esse é um resultado importante, uma consequência importante desse resultado aqui do teorema do núcleo da imagem. Então T é linear entre espaços vetoriais com dimensões iguais, dimensão em V e W. T ela é injetora se somente se ela é sobrejetora. Bom, mais uma consequência do teorema do núcleo da imagem diz o seguinte, né? Seja T uma transformação linear de V para W, onde a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio. As seguintes afirmações são equivalentes. T é bijeção, se somente se o núcleo é o elemento neutro, se somente se a imagem de T é W, se somente se T leva a base de V em base de W. Né? Essa consequência, na verdade, esse resultado aqui é, na verdade, a consequência dos outros resultados que a gente viu desse slide aqui, por exemplo. Né? Desse slide e desse slide aqui. Na verdade, é uma compilação dos resultados anteriores. Muito bem, pessoal. Tendo isso em mente, vejamos alguns exemplos. Né? Ele pede para você determinar uma transformação linear entre R3 e R4, onde o kernel, o núcleo dessa transformação, ela deve ser dado por esse subespaço vetorial aqui. O subconjunto dos vetores em R3, x, y, z, onde x mais y mais z é igual a 0. Então ele pede para você determinar uma transformação linear que tenha essa característica aqui. Como fazer? A gente vai utilizar bastante o teorema do núcleo da imagem aqui, certo? Como que a gente usa aqui? Bom, primeiramente, eu observo o seguinte. Esse núcleo que a gente está querendo... eu estou querendo achar uma transformação linear que tem esse núcleo aqui. Né? Bom, antes de ser o núcleo de uma transformação linear, esse subconjunto aqui do lado direito ele é um subespaço vetorial. Né? E esse subespaço vetorial ele pode ser escrito, né, como sendo o conjunto dos vetores x, y, z, onde x mais y mais z é igual a 0. Certo? Então, eu posso reescrever esse conjunto, né, como sendo o subespaço vetorial gerado por esses dois vetores aqui. 1, 0 e menos 1, 0, 1 e menos 1. Certo? Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem que esse subespaço vetorial é gerado por esses dois vetores. Esses vetores são linearmente independentes. Isso é fácil de ver, né? É só você fazer uma combinação linear nula e os coeficientes devem ser todos nulos. Isso é bastante simples de fazer. Certo? Então, esse subconjunto de dois vetores, ele gera esse subespaço vetorial. E ele é linearmente independente, portanto, beta, eu vou denotar beta como sendo esse subconjunto formado por esses dois vetores aqui. Beta será uma base para esse subespaço vetorial.
certo? Bom, agora eu quero encontrar uma transformação linear que tenha o núcleo igual a este subespaço vetorial aqui, certo? Que eu reescrevi como sendo um subespaço gerado por esses vetores em beta. Bom, como beta é um subconjunto linearmente independente em R3, né? Em R3, a gente sabe da primeira parte do curso, né, que beta faz parte de uma base, né, faz parte de uma base de R3, porque eu sei que o meu conjunto é linearmente independente e o R3 tem dimensão 3, então ele faz parte de uma base. Vimos isso na primeira parte do curso, certo? Bom, que base é essa? Bom, eu preciso adicionar um cara de forma que alfa, né, esse conjunto alfa, eu quero que seja uma base, ou seja, eu quero adicionar somente um vetor a mais a beta para que esse conjunto resultante aqui seja uma base, né? É somente uma. Por quê? Porque como o R3 tem dimensão 3, né, qualquer base tem que ter 3 elementos. Então eu só preciso adicionar um cara. Eu vou adicionar um cara e vou colocar esse cara como sendo o E3, como sendo o terceiro elemento da base canônica do R3. Então claramente esse aqui é um subconjunto linearmente independente, né, e portanto é uma base de R3, certo? Por que isso é importante, pessoal? Porque eu estou querendo definir uma transformação linear que tem essa propriedade aqui. Bom, a gente sabe que para você construir uma transformação linear, do primeiro teorema desse módulo 2 do nosso curso, a gente sabe que para você definir uma transformação linear, basta você definir as imagens, os valores dessa transformação linear nos elementos de uma base, certo? Então eu vou pegar uma base que advém de beta, que é o subconjunto que gera o kernel dessa transformação que eu quero achar, e eu adicionei o elemento E3 da base canônica, de forma que alfa ele é linearmente independente, portanto uma base. Então, como eu sei que o kernel dessa transformação tem que ser dado por esse conjunto, né, e esse conjunto ele é gerado pela base beta, né, então o que eu vou dizer? Então eu vou dizer o seguinte, que essa transformação linear, nos elementos da base beta, eu vou anular. Por quê? Por que eu vou anular? Ora, eu vou anular porque essa minha transformação linear ela tem que se anular nos elementos de beta. 1, 0 e menos 1, 0, 1 e menos 1. Então isso aqui tem que ser satisfeito. Equação 2. Lembra que, novamente, eu estou querendo achar uma transformação linear cujo kernel é dado por esse conjunto. E este conjunto ele é gerado por beta, que são dois vetores. Logo, eu tenho que necessariamente dizer que essa transformação linear ela tem que se anular nos elementos da base beta. Então, eu vou definir essa transformação linear nos elementos da base beta como sendo a equação 2. E nos elementos de alfa que são diferentes de beta, ou seja, o E3, eu vou dizer que, digamos, T de E3 é esse vetor aqui não nulo. Certo? Você poderia ter colocado qualquer outro vetor em R3. Certo? No caso aqui é R4, né? Porque eu estou contra o domínio R4. Né? Muito bem, como eu sei que T. A partir de 2 e 3 a gente sabe, né, que por construção essa transformação linear de R3 para R4 ela vai satisfazer 2 e 3. E portanto o núcleo dessa minha transformação ela é dada pelo que ele pediu. Certo? Ela é dada por ele ela é dada pelo que ele pediu, né? O núcleo dessa transformação, o kernel dessa transformação, ela vai ser simplesmente o subespaço vetorial gerado, né, pelos vetores beta, né,
E como ela tem essa propriedade 2, né, portanto o núcleo dessa minha transformação ela será dado pelo que ele pediu, certo? Bom, para achar explicitamente essa transformação, aqui eu defini implicitamente a minha transformação, usando o primeiro teorema do módulo do curso. Né? Eu sei que qualquer transformação linear, se eu definir arbitrariamente a imagem dessa transformação linear nos elementos de uma base do seu contradomínio, que no meu caso aqui é o alfa, então existe uma única transformação linear que satisfaz a equação 2 e 3. Quem é essa transformação linear? A gente aprendeu isso no primeiro slide, na primeira aula do módulo 2. Então vamos fazer isso. Para achar explicitamente T, observa que por causa daquele primeiro teorema da nossa aula, da primeira aula do módulo 2, a gente sabe que T é dado explicitamente por essa expressão. Onde x, x1, x2, x3, esse vetor coluna, eles são as coordenadas do vetor x, y, z na base alfa. Na base alfa, certo? Então, para achar explicitamente T, eu estou usando o primeiro teorema que a gente viu no módulo 2 do curso, certo? Bom, a gente sabe então que, como isso aqui são as coordenadas do vetor x, y, z na base alfa, a gente sabe então calcular x1, x2, x3. Né? Só você resolver essa igualdade aqui entre vetores. É simples isso, né? E aí, x1 tem que ser igual a x. Né? x1 tem que ser igual a x. x2 tem que ser igual a y. E x3 tem que ser igual a z mais x mais y. Logo, a minha transformação ela vai ser igual a tx, y, z. A x1 é igual a x. Né? x2 é igual a y. E x3 é igual a x mais y mais z. Né? Como o vetor que multiplica x1 e x2 são nulos, então o valor de x1 e x2 não interfere na minha transformação linear, e o único que interfere é a coeficiente x3, que é igual a z mais x mais y. Portanto, tx, y, z é igual a x3 vezes o vetor em R4, o vetor 1, 1, 1 e 1. Né? E como x3 é esse valor aqui, então eu tenho uma transformação linear dada por essa última expressão. E aí a gente resolve o exemplo. Bom, próximo teorema diz que se tem uma transformação T entre dois espaços vetoriais, uma transformação linear bijetora, se é bijetora a gente sabe que a inversa existe. O que o teorema está dizendo é que a inversa também será linear. Certo? Bom, as transformações lineares que são bigestoras, né, que são bijeções, a gente vai chamar essas transformações de um nome especial que a gente chama de isomorfismo. Neste caso, a gente diz que se tem um isomorfismo entre dois espaços vetoriais, então a gente diz que V e W são isomorfos. Certo? Então, repetindo. Um isomorfismo é simplesmente uma transformação linear que é uma bijeção entre dois espaços vetoriais, digamos V e W. E se tem um isomorfismo entre dois espaços vetoriais, digamos V e W, eu digo que V e W são isomorfos. Certo? Bom, exemplos. Vamos calcular aqui alguns exemplos de isomorfismo e determinar a inversa. Primeiro exemplo, eu vou considerar T, uma transformação linear de R3 para R3, dado por tx, y, z, ela é igual, a primeira coordenada é x menos 2y, segunda é z e a terceira é x mais y. Ele pede para você mostrar que isso é um isomorfismo e determinar a transformação linear inversa. Então vamos lá. Bom, isso aqui é uma transformação linear entre dois espaços vetoriais que são iguais, né? R3 e R3. Então, para mostrar que é um isomorfismo, basta mostrar que ela é injetora.
Isso segue do teorema, desse teorema aqui. Tem uma transformação linear, V e W aqui no contexto aqui é o R3. Para mostrar que é abjeção, basta mostrar que é injetora. E injetora significa que o núcleo é o elemento neutro. Muito bem. Então, vamos lá calcular o núcleo da transformação. Né? Note que TXYZ é o elemento neutro, se somente se Z é 0, x menos 2y tem que ser 0, e x mais y tem que ser 0. Isso só pode acontecer, né, se x for igual a y, e y for igual a z, e z é igual a 0. Logo, o núcleo da minha transformação é o elemento neutro, e T é uma transformação linear injetora, e portanto é um isomorfismo. Né? Agora, como é que a gente determina a inversa? Bom, primeiramente, a inversa ela existe, né? Pela primeira parte aqui da minha explicação. Como é que a gente calcula essa inversa? Bom, a inversa, qualquer função inversa, ela é determinada da seguinte forma, né? A função inversa aplicada a um vetor A, B e C, eu vou chamar genericamente do vetor x, y, z, se somente se T aplicada a x, y, z é igual a ABC. Bom, mas como a gente sabe que T, x, y, z a gente tem uma expressão para ela, então é fácil calcular a inversa. Né? Então, T, x, y, z é igual a este vetor em R3. Isso aqui tem que ser igual a A, B e C. Eu quero calcular quem é x, y, z em função de A, B e C. Então, eu tenho um sistema. Né? X menos 2y tem que ser igual a A, z tem que ser igual a B, e x mais y tem que ser igual a c. Então eu tenho que resolver isso aqui em função de A, B e C. Eu tenho que resolver em x, y, z em função de A, B e C. Né? Então, resolvendo o sistema 4, eu tenho que x tem que ser igual a A mais 2c sobre 3. Né? A mais 2c sobre 3. Certo? Y tem que ser igual a C menos A sobre 3, onde Z é igual a B. Certo? Logo, a inversa, T menos 1, no ponto A, B e C, é dado por essa expressão aqui, né? Onde x é A mais 2C sobre 3, o y, a variável y é C menos A sobre 3, e a variável Z é igual a B. Resolvendo então o nosso exemplo. Ok. Bom, já encaminhando agora para o final da aula, dá aqui uma observação importantíssima, que é o isomorfismo no Rn. Né? Ou seja, a observação é a seguinte: todo espaço vetorial de dimensão n ele é isomorfo ao Rn, ou seja, para qualquer espaço vetorial de dimensão n, suponha V, um espaço vetorial tal que a dimensão de V é igual a n, eu posso construir uma transformação linear entre esse espaço vetorial e o Rn, e essa transformação linear é um isomorfismo, é uma bijeção. E como é que a gente faz, como é que a gente constrói essa transformação linear? De forma muito simples, olha só. Se a dimensão do meu espaço vetorial tem dimensão n, então eu posso pegar uma base com n vetores, suponha. Uma base beta formada por u1 até o n. Para cada u, a gente sabe, né? Para cada elemento u, certo? Para cada elemento u, existe um único vetor em Rn, que tal que essa matriz coluna aqui são as coordenadas desse vetor u na base beta. Então eu simplesmente vou definir t de beta como sendo essa função, que eu pego um vetor coluna em Rn e transformo esse vetor coluna nas coordenadas de um vetor u qualquer no espaço vetorial V.
Então, para cada U existe uma única lista de coordenadas desse vetor, né? Isso define então um isomorfismo, uma transformação linear bijetora. Bom, vejamos alguns exemplos, mais exemplos, né? Considere T uma transformação linear entre esse espaço vetorial aqui, espaço das matrizes 2×2, e essa transformação ela é dada por essa multiplicação da matriz B grande, essa matriz 2×2, P maiúsculo, vezes X, certo? Então, essa matriz P está fixa, e essa é uma função de X grande, né? Obviamente que essa função ela é uma transformação linear, certo? Ele pede para você determinar o núcleo, o kernel de T e uma base para a imagem de T. Então vamos lá, o núcleo dessa transformação linear é só a gente usar a definição, né? Ele é o conjunto das matrizes, que eu vou chamar x, y, z, t, tal que B, essa matriz multiplicado por essa outra matriz aqui 2×2, isso aqui tem que ser igual à matriz nula no espaço das matrizes 2×2. Então é o subconjunto desse espaço vetorial, das matrizes 2×2, né? X, y, z, t, tal que a multiplicação da matriz B por esta matriz deve ser igual ao elemento neutro do espaço M22. Por outro lado, essa multiplicação de matrizes significa a matriz quadrada de ordem 2, né, dada por essa expressão aqui. Ora, então o núcleo dessa minha transformação é formado por essas matrizes que satisfazem essa última linha. Ora, essa matriz é igual à matriz nula se somente se x é 0, y é 0. Ora, mas se x e y são 0, 2x menos z é igual a menos z, e 2y menos t é igual a menos t. Ora, se menos z é igual a 0, z é 0. E se menos t é igual a 0, t é 0. Portanto, uma matriz estará no núcleo, se somente se essa matriz deve ser nula. Logo, o núcleo da minha transformação ela é o elemento neutro. Veja que eu estou pegando o elemento neutro no espaço das matrizes 2×2. Ok, e por outro lado, eu sei que, como o núcleo da minha transformação é 0, é o elemento neutro, a dimensão é 0. Eu sei pelo teorema do núcleo da imagem que a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio, né, da minha transformação, menos a dimensão do kernel. Bom, então a dimensão do espaço das matrizes 2×2 é 4, menos a dimensão do núcleo, que é 0. Portanto, a dimensão da imagem dessa transformação é igual a 4. Certo? Então essa é uma transformação linear sobrejetora, porque a dimensão é igual a 4. E o meu contradomínio é o R4. Né? Perdão, o meu contradomínio é o espaço das matrizes 2×2, que tem dimensão 4. Logo, a imagem tem que ser necessariamente igual ao espaço das matrizes 2×2. Certo? Muito bem, então isso é um isomorfismo, né? É uma transformação linear sobrejetora que está atuando entre o meu domínio é igual ao contradomínio. E a gente sabe então que neste contexto T é isomorfismo se somente se é uma sobrejeção, é sobrejetiva, né? Como a imagem de T é igual a todo o meu espaço das matrizes 2×2, essa é uma transformação linear sobrejetora e, portanto, um isomorfismo. Certo? Isso é um isomorfismo. Resolvendo então aqui o nosso exemplo. Ok, pessoal, ficamos por aqui. E continuamos então na próxima aula, a aula 4 sobre transformações lineares. Um abraço.